Bom, acho que vocês conhecem o jogo Five Nights at Freddy's. O jogo foi lançado em 8 de agosto de 2014 e foi criado por uma pessoa chamada Scott Calton. O jogo é adaptado a um estilo de terror e sobrevivência, e nele existem mistérios. E esses mistérios fizeram com que o jogo tenha milhões de downloads. Hoje irei falar sobre a história de FNAF desde o primeiro jogo até o último lançamento, e espero que gostem do vídeo. Bom, como eu falei como que o jogo é adaptado, eu irei falar como ele funciona e a história. Bem, no jogo nós somos um guarda que vigia uma pizzaria de festas, mas não é uma pizzaria qualquer. Nela tem uns animatronics. Eles tocam, dançam e cantam para alegrar as crianças pela manhã. Na noite, eles ficam no palco até uma certa hora. Depois de se passar um tempo, eles começam a andar pela pizzaria. Por questões de segurança, eles contratam um vigia para poder observar todas as coisas que acontecem à noite. Mas o que eles não sabem é que a noite na pizzaria é mais longa do que eles pensam. Dentro dos animatronics tem um exoesqueleto de metal, e ele é responsável pelos movimentos. Em cada corpo do esqueleto interno que existe em cada animatronic é utilizada a energia para os movimentos, e para evitar desgaste dos esqueletos, eles deixam ligados até o próximo dia. Vocês devem se perguntar, por que eu estou falando de composição dos robôs? É simples a resposta, porque é na noite que começa o terror. Quando começamos o jogo, nós estamos em um escritório e nos deparamos com um número que fica diminuindo de acordo com o tempo. E também temos duas portas de cada lado. E temos dois botões em cada porta. O primeiro é um botão vermelho. Clicando nele, a porta fecha. E podemos abrir ela. É só clicar de novo. Embaixo do botão vermelho, temos um botão branco. E quando clicamos nele, podemos ver que aquele breu que estava na porta iluminou. E por último, nós temos um laptop que tem conexão com as câmeras de todo o estabelecimento. Mas, quando fechamos a porta, ou usamos a luz, ou usamos o laptop, podemos ver que aquele número do canto da tela diminui mais rápido. E também podemos ver um usage embaixo de power, e isso mostra o quanto que nós estamos usando de bateria. Então podemos perceber uma coisa, e quanto mais nós fechamos a porta, ou usamos a luz, ou usamos o laptop, mais bateria gasta. E nós temos essa bateria para durar a noite inteira. E também nós temos as nossas dúvidas. Mas quando começamos o jogo, recebemos uma chamada de alguém. Quando atendemos, temos uma mensagem, e isso pode nos ajudar a saber a história sobre a pizzaria. Olá? Olá? Ah, eu queria gravar uma mensagem para você, para que possa ajudá-lo em sua primeira noite. Eu realmente trabalhei muito nesse escritório antes de você. Estou terminando minha última semana agora, na verdade. Eu sei que isso pode ser um pouco repentino, mas eu estou aqui para dizer que não há nada para se preocupar. Você sairá bem. Então, vamos apenas nos concentrar em ajudar você na primeira semana, ok? Vamos ver. Em primeiro, há uma saudação introdutória da empresa que eu deveria ler. É um tipo de coisa legal, você sabe? Bem-vindo ao Freddy Frisbar Pizza, um lugar mágico para as crianças e adultos igualmente, onde a fantasia e diversão ganham vida. A pizzaria não é responsável por danos à pessoa. Ao descobrir que o dano à morte tem ocorrido, uma nota de relatório pessoal será enviada dentro de 90 dias. Toda a propriedade de instalação é diariamente limpa e lavada e tapetes substituídos. Blá blá blá. Agora pode parecer ruim, eu sei, mas realmente não há nada para se preocupar. Os personagens animatrônicos ficam diferentes à noite, mas eu não os culpo. Se eu fosse forçado a cantar as mesmas músicas estúpidas por 20 anos e nunca tivesse tomado um banho, eu provavelmente estaria um pouco bravo à noite também. Então lembre-se, esses animatrônicos têm um lugar especial nos corações das crianças e precisamos mostrar um pouco de respeito, certo? Ok, então, basta estar ciente. Os animatrônicos tendem a vagar um pouco. Eles são deixados em algum tipo de modo livre à noite, algo como circuitos travarem se eles ficarem desligados por muito tempo. Eles começavam a andar muito durante o dia também, mas em seguida houve a mordida de 87 e sim, é incrível que o corpo humano pode viver sem um lobo frontal, você sabe? Agora, relativo à sua segurança, o risco real de você, como vigia noturno daqui, se houver, é o fato de que esses animatrônicos pode acontecê-lo de vê-lo depois de horas, provavelmente não vai reconhecer como uma pessoa.
Eles vão mais provavelmente vê-lo como um esqueleto de metal sem seu traje. Agora, uma vez que é contra as regras aqui na casa da Fred Frisbar Pizza. Agora que não seria tão ruim se os seus patos fossem jogados para fora e você imaginar como ter sua cabeça com força pressionada dentro de algum daqueles poderia causar um pouco de desconforto? Talvez morte? E talvez as únicas partes que você provavelmente ia ver são a luz do dia, novamente pelos olhos e pelos dentes quando eles saem da frente da máscara? Sim, eles não dizem essas coisas quando você se inscreve, mas hey, primeiro dia deve ser fácil. Eu vou falar com você amanhã. Verifique as câmeras, lembre-se de fechar as portas apenas quando for absolutamente necessário. Tem que economizar energia, hein? Tudo bom? Boa noite. Bem, com esse áudio gravado que recebemos, nós temos as nossas perguntas, como o que aconteceu com os outros guardas além de nós? Por que os animatronics acham que nós somos um endoesqueleto? E foi dessas dúvidas que veio a pergunta definitiva. Qual a verdadeira história sobre esse jogo? E foi nessas perguntas que trouxe a curiosidade para as pessoas que estavam começando a jogar esse jogo, tentarem entender o mistério de Five Nights at Freddy's. Bom, na primeira noite, as 2 primeiras horas são tranquilas, mas depois daí é quando começa o terror. O Bonnie é o primeiro a sair e a única coisa que podíamos fazer é esperar para ele se aproximar da porta do escritório para nós fecharmos. Pouco tempo depois, a Chica sai e também é a mesma situação, não podemos fazer nada a não ser fechar as portas e economizar energia. Quando sobrevivemos na primeira noite, tem um sino tocando com umas crianças gritando de alegria. Para começo, isso é bem estranho, porque é um jogo de terror ter crianças felizes gritando quando você passa a primeira noite é esquisito. Isso gerou muitas dúvidas e curiosidades também para quem jogava. E foi aí que eles começaram a procurar por pistas para entender esse mistério. Bom, ninguém sabia por onde poderiam procurar para saber se existe algum mistério ou não, porque eles não podiam sair daquele escritório. Então eles pensaram, se não podemos sair daqui, vamos procurar pela pizzaria com as câmeras. Então foi isso que eles fizeram e eles começaram a olhar a pizzaria, toda a procura, e a primeira delas foi dos posts que tem no corredor leste na câmera 4B, que eles mudam de acordo com a noite ou com as marcas. O verdadeiro post, podemos dizer assim, é de uma pequena lista de regras que pode ou não fazer na pizzaria. E são coisas simples, como não corra, não grite, não bagunce, não suje, não faça cocô no corredor e não vá para o escuro. E eles montam 4 vezes, e se lermos bem, podemos perceber que existe uma ordem para todos esses posts. Então, traduzindo e juntando tudo, nós percebemos que isso é um pequeno noticiário que tem na pizzaria. Além disso, temos uma ideia do que está acontecendo e do que aconteceu quando lemos esses posts. Crianças aparecem na pizzaria local, corpos não encontrados. 2 crianças locais foram supostamente atraídas para uma sala dos fundos durante as horas tardias da apresentação da Pizza Freddy Fazbear, na noite de 26 de junho. Enquanto a videovigilância identificou o responsável e levou sua apreensão no mês seguinte, as crianças nunca foram encontradas e presumivelmente mortas. A polícia acha que o suspeito se vestiu da mascote da empresa para ganhar a confiança das crianças. 5 crianças agora desaparecidas. Suspeito condenado. 5 crianças estão agora ligadas ao incidente na Pizza Freddy Fazbear, onde um homem vestido com um mascote de desenho animado os atraiu para uma sala dos fundos. Enquanto o suspeito foi acusado, os corpos nunca foram encontrados. A Pizza Freddy Fazbear tem travado uma batalha difícil desde então para convencer as famílias a voltar para a pizzaria. É uma tragédia. A pizzaria local diminuiu com a paralisação do saneamento. A pizzaria local foi novamente ameaçada de fechamento pelo Departamento de Saúde devido a relatos de mau cheiro vindo do querido mascote animal. A polícia local foi contatada quando os pais teriam notado o que parecia ser sangue na boca dos mascotes. Um dos pais os equiparou a carcaças reanimadas. A pizzaria local diz que vai fechar no final do ano. Depois de uma longa luta para se manter no mercado após a tragédia que aconteceu lá há muitos anos, a pizzaria Freddy Fazbear anunciou que fechará no final do ano. Apesar de uma procura de um comprador que durou 1 ano, as empresas pareciam relutantes em se associar a ela. Esses personagens viveram nos corações das crianças. Como nós lemos os posts, nós entendemos que teve 5 crianças que desapareceram e seus corpos foram encontrados nos animatronics e o assassino já foi condenado. Mas dúvidas já foram respondidas e dúvidas foram criadas.
Esse foi o primeiro passo para entender o mistério. Então eles começaram a procurar por pistas, criando teorias, e graças a isso, eles conseguiram encontrar easter eggs que são deixados na pizzaria. Vamos por ordem. O primeiro easter egg que foi encontrado pelos jogadores foi na primeira noite, mais ou menos quando você consegue chegar às 2 da manhã. Um animatronic diferente aparece na sala. Ele parece com Fred, mas está todo amarelo. Então foi dado a ele o nome de Golden Fred, porque ele aparece do nada no seu escritório. Os postes que tem nas câmeras 2B e 4B ficam com o rosto dele, e na câmera 4A, em vez de ter aqueles postes do Fred, da Chica e do Bounty, tem a frase escrita "It's me". Para ele sumir do escritório, é só você levantar o tablet e abaixar que ele some, mas se você não levantar o tablet a tempo, você toma o jumpscare e o jogo fecha. E quando você abre novamente, fica tudo normal, mas você perdeu a noite. Esses foram os primeiros easter eggs que foram encontrados no jogo. O segundo easter egg é o dos desenhos e posts que tem na câmera 2A, 2B e 4A. Se você tiver muita sorte e uma visão afiada por causa da qualidade da câmera, a câmera 2A do corredor oeste podemos ver que tem desenhos de um animatronic que não existe no jogo. É um animatronic verde meio quebrado. Isso é um easter egg bem difícil de achar, mas é ótimo para a história do game. O terceiro easter egg é quando você olha a câmera 2B, tem o poste do Fred, mas se você abrir a câmera e olhar lá perto, podemos ver que aquele poste está rasgado no meio e a cara dele está torta. Mas quando desligamos e ligamos, o poste fica normal. Bem estranho, mas é um easter egg. O quarto é da câmera 4A, onde tem os postes da Chica, do Bonnie e do Fred, onde eles são trocados 3 vezes. A primeira passa para os It's Me, que eu já mencionei, a segunda é os postes da criança chorando, e a terceira é mais desenhos do animatronic verde e quebrado que ainda não sabemos quem é. O easter egg que ajudou muito a entender o mistério. O quinto é na cova do Foxy. Ele normalmente não se mexe quando a câmera está muito ligada, mas ele realmente aparece na terceira noite quando sai do seu palco e as cortinas ficam abertas e uma pequena plaquinha dizendo "Desculpa, fora do serviço". Mas se você tiver sorte, essa frase pode se mudar para "It's me". Essa vez não tem um Golden Fred no escritório. É um easter egg que entrou muito na cabeça de quem estava tentando resolver o mistério. O sexto é quando você abre o jogo, e quando ele se inicia, fica a cara do Bounty sem olhos virado para você que está jogando. E para ele sair, você tem que fechar e abrir o jogo de novo. E ele se inicia como se nada tivesse acontecido, igualzinho com o Golden Fred. O último easter egg é quando você consegue passar da sexta noite. Quando você passa, você desbloqueia uma função chamada Custom Night, que pode customizar a velocidade de cada animatronic, tanto em rápido, colocando todos em 20, como em lento, colocando todos em 0. Mas tem uma sequência de números chamada 1987, que quando você coloca, você recebe um jumpscare do Golden Fred e o jogo fecha. Quando abre de novo, funciona normalmente. Então, entenderam que essa data 1987 tem algo a ver com o Golden Fred, mas as teorias só vão se criando mais e mais. Vocês sabem que é o cara do telefone? Ele nos fala cada vez mais sobre o que estava acontecendo em cada noite, mas na quarta noite ele grava uma mensagem de morte pra gente. No áudio ele fala pra gente verificar os trajes dos animatronics, mas depois disso a gente ouve o grito do Golden Fred e a gravação acaba. Na quinta noite só recebemos um áudio bem estranho com alguns gritos, mas se não repetirmos o áudio só temos uma pequena mensagem falando sobre a cultura. O Scott nos trollou nisso. Isso foi só uma perda de tempo, mas não foi totalmente porque sabemos que o guarda de segurança estava antes de nós e morreu pelos animatronics. Parece que ninguém sabe o que aconteceu da onde ele está agora. Por fim, o Scott Calton não só fez um jogo, como criou um legado que durou 7 anos e ainda está durando. Tudo o que falamos nesse vídeo é só de um jogo dos 7 que o Scott Calton fez. Tudo isso resultou em vários canais famosos de teorias, músicas, entretenimento e o melhor de tudo, a união da internet para entender esse mistério. Toda essa comunidade e união criada por um jogo. Eu agradeço ao Moshi e Kendall pela participação e ajuda para criar esse vídeo. Tudo que falamos aqui são coisas que vocês conseguem encontrar por aí pela internet. Mas bem, esse foi o vídeo e espero que tenham gostado. Eu espero vocês no próximo vídeo e até mais.